mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Pedro? Até peço desculpa porque eu vou tocar na ferida, vou falar do grande desapontamento. Uhum. E fala exatamente sobre o espírito da profecia, e vocês colocam como Ellen G. White nisso, mas a igreja adventista começou exatamente por uma profecia falsa, uma profecia errada. Né? E isso não desmereceria esse título? A igreja adventista, ela surgiu e foi oficializada no ano de 1863. A data de 22 de outubro de 1844, uma data que foi marcada para a volta de Cristo, como ponto culminante de um movimento chamado Millerita, e o movimento recebeu esse título porque o grande precursor do movimento era Guilherme Miller. Guilherme Miller era um membro da Igreja Batista. Miller disse, estudando as profecias de Daniel, que Jesus voltaria por volta de 43 ou 44. E quando a data foi se aproximando, eles começaram a pressionar Miller a respeito de uma data mais exata. E Miller não apresentou o dia 22 de outubro, mas um outro homem que participava do movimento, chamado Samuel Snow. Foi ele quem, estudando os calendários e os cálculos proféticos, chegou ao dia 22 de outubro de 1844. Eles esperavam que nessa data Jesus voltasse. A profecia de Daniel 8,14 diz que quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. E eles entenderam que a purificação desse santuário seria a volta de Cristo à terra. E aí, quando chegou o dia, Jesus não voltou. Então, o grande desapontamento foi enfrentado por um movimento chamado Millerita. Agora, esse desapontamento deu origem a 3 grupos. Um que continuou marcando datas da volta de Jesus, até que desapareceu. Um segundo grupo, que se apostatou, não quis mais saber de religião, de Bíblia. E o terceiro grupo volta-se para a Bíblia. E eles entenderam depois de que a data estava certa, algo aconteceu no dia 22 de outubro, mas não era a volta de Cristo, mas era o início de uma nova fase do ministério de Cristo no santuário celestial. E esse grupo que chegou a essa compreensão, entendeu que essa experiência do desapontamento estava profetizada na Bíblia, em Apocalipse capítulo 10. Então, em Apocalipse capítulo 10, você tem a experiência de João, que recebe a ordem de comer um livrinho, que na boca seria doce e no estômago amargo. Essa experiência de o doce e amargo seria a expectativa da volta de Cristo e depois a falha em ele não ter voltado. Mas no versículo 11 do capítulo 10 é dito, é necessário que vocês ainda profetizem. Então esse grupo entendeu que eles eram um movimento profético, que passariam por esse desapontamento, que estava profetizado, mas que tinha uma missão a cumprir. Esse grupo vai organizar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá em 1863. Então não começa com Miller, mas com esse terceiro grupo citado, exatamente, a Igreja Adventista. Exatamente. E o senhor tocou num ponto que trouxe um pouco de confusão, porque você fala que eles não previram a vinda de Cristo, mas sim o início do julgamento. Não, eles descobriram posteriormente que não era a volta de Cristo, mas o início de uma nova fase do ministério de Jesus no santuário celestial. Mas isso não quer dizer que se fala, então, que a obra não foi consumada na cruz? A obra foi consumada na cruz, mas Cristo, depois da cruz, ele vai para o santuário. Tanto é que quando Estevão é apedrejado, Estevão, antes de morrer, ele viu Cristo à direita de Deus no céu. E Jesus disse mesmo que ele iria e que ele seria o nosso intercessor. João disse que ele é o nosso advogado. Mas não é só em... Desculpa a data, 1824, 44 que começou, então, ainda que tivesse a direita do Pai. Não. Começou a separar quem era justo ou não? Lá no santuário você tem dois oficiais ministrando em 2 compartimentos. O sacerdote oficiava no santo e o sumo sacerdote no santíssimo. Se tudo no santuário apontava para Cristo, ele também deveria em algum momento atuar como sacerdote e também como sacerdote. Desde a ascensão até 1844, ele atuou como sacerdote. E de 1844 para cá, ele atua como sumo sacerdote. Okay. Foi essa compreensão que eles chegaram após o estudo da Palavra de Deus. Okay. Nós iremos para um breve intervalo. E assim que voltarmos, vamos aqui com a pergunta e continuar aprendendo mais a respeito da igreja. Não sai daí, já voltamos.